Boa tarde. Nosso programa, o show aqui é você. Hoje, dia 19 de março, terça-feira, pela rádio Arte Show, às 15 horas e ao vivo, né? Então, na rádio é ao vivo, amanhã, dia 20, pelo YouTube, e no domingo seguinte, pela tvfaz.com, às 12 horas. Boa tarde, amados e amadas, nos dedicando um pouco de seus carinhos. Boa tarde, Flávia Carvalho. Boa tarde, doutor Caio Mirabelli. Boa tarde. Advogado, presidente da Comissão de Ciências Políticas e Econômicas da OAB Rio de Janeiro e muito mais. Boa tarde, Jota Alfaiate. Boa tarde, Flávia. Vou fazer umas perguntas para você, depois eu deixo você livre para você falar um pouquinho. Você é autor de livros, certo? Um deles, Consciências do Universo. Dá para falar um pouquinho? Sim, eu sou autor de livros que falam sobre conscienciologia, metafísica e política. Esse livro que tu mencionou, As Consciências do Universo, eu falo sobre o básico de conscienciologia. O que é a conscienciologia? É a ciência que estuda a consciência, suas manifestações e evolução consciencial, traduzindo para a linguagem popular. É uma ciência que estuda a espiritualidade, ela estuda sobre espíritos, sobre energia, sobre signos, sobre evolução espiritual, sobre dimensões espirituais e outros assuntos relacionados à espiritualidade. A sua função na OAB, no Rio de Janeiro? Eu tenho um cargo, eu sou presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro. É a primeira comissão na história da OAB do Estado do Rio de Janeiro que lida com assuntos referentes à política e economia. Então, na comissão, nós ensinamos sobre economia, falamos de PIB, inflação, crescimento econômico, recessão econômica. Falamos de ciências políticas. Nós explicamos o que é formas de Estado, formas de governo, modelos econômicos. Nós ensinamos o que é o capitalismo, o que é o socialismo, o que é a social-democracia. Então é uma comissão multidisciplinar, multicultural, que tem como intuito ensinar, discutir, debater, fomentar assuntos relacionados à economia e à política, não só para advogados, mas para todas as pessoas, tendo em vista que a OAB não é somente um conselho profissional de advogados. Ela representa a sociedade civil como um todo. Qual a sua opinião sobre a política econômica do atual governo federal? A política econômica do atual governo federal, Sônia, infelizmente, é a mesma política econômica de todos os presidentes que nós tivemos do final da ditadura militar até hoje. Como se traduz essa política econômica? Ela se traduz em 3 fatores. Primeiro fator, os bancos e os banqueiros sempre lucram. Segundo fator, o Estado sempre arrecada mais impostos e fica mais gordo às custas do sofrimento do contribuinte. E o terceiro fator dessa economia toda, o Brasil sempre foi, sempre será uma eterna colônia. O que significa isso, Sônia? Esse país aqui, ele é utilizado para exportar commodities, matéria-prima para o mundo inteiro. Então, a nossa agricultura, a nossa pecuária é muito forte. Mas, em compensação, o que a gente precisa para se tornar uma potência mundial é da indústria. E o atual modelo econômico desse atual governo, de todos os governos anteriores, é destruir a indústria do Brasil, para que o Brasil seja o mero exportador de comida, leite, soja, minérios, petróleo, e a gente importe os produtos industrializados dos países desenvolvidos. Então esse é o atual modelo econômico. Resumindo, o banqueiro ganha, o Estado arrecada mais impostos, e a nossa indústria quebrada, somente sobrevive a nossa agricultura e pecuária. Qual a sua ideia de economia? A minha ideia de economia não é uma criação minha. Eu apenas me inspiro no que Getúlio Vargas, que foi o melhor presidente da história desse país, implantou no Brasil. Nós temos que ter agricultura e pecuária forte,
comércio forte e indústria forte. A partir do momento que a gente tem esses três setores econômicos fortes, o Brasil sempre se tornará uma potência mundial e sempre irá ter crescimento econômico sustentável e bom para todos. Esse é meu modelo econômico, não tem muito mistério e entristece meu coração que todos os presidentes que nós tivemos de 1984 até hoje descartaram essa ideia de Getúlio Vargas. Qual a sua ideia sobre política? Eu sou muito afinizado com as ideias do trabalhismo. Então, para quem não sabe, o trabalhismo ele é um modelo econômico 100% brasileiro, criado por Alberto Pasqualini na teoria, implantado na prática por Getúlio Vargas. João Goulart e Leonel Brizola vieram desse modelo econômico também. O trabalhismo nada mais é do que o Estado equilibrado. O Estado não é nem máximo como que é o socialista, nem mínimo como que é o liberal. É o Estado médio. O Estado administra a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, o saneamento básico, o meio ambiente, a justiça, a soberania nacional. O Estado ele é empresário somente nos setores econômicos estratégicos, como petróleo, gás, mineração, bancos. Ele é administrado por empresas estatais e os outros tipos de empresas, os outros ramos econômicos, como indústria alimentícia, têxtil, automobilística, eletrônica, isso tudo é da iniciativa privada. Então, Sônia, o modelo que eu sou afinizado é o trabalhismo, é o equilíbrio. O Estado administra os setores econômicos estratégicos e os setores econômicos não estratégicos é do empresário. Esse é o modelo que eu sou afinizado, essa é a política que eu luto. Como contribuir para melhorar o país? Nós temos duas formas de contribuir para o desenvolvimento e melhora do país. Ou pela política, ou pela não política. Então, pela política, você disputa um cargo eletivo, você ganha e você vai trabalhar em prol do povo, pelos interesses do povo. E o não político é o que eu faço. Quando eu luto por justiça na minha profissão de advogado, eu estou contribuindo para um Brasil melhor. Quando eu atuo dando notícias verdadeiras como jornalista, eu estou contribuindo para um país melhor. Quando um professor ele dá uma excelente aula, que ele faz os alunos aprenderem o conteúdo, e ele forma cidadãos brilhantes, ele está contribuindo para um país melhor. Então, há várias formas de você desenvolver o Brasil, você contribuir para o avanço do Brasil, ou pela política ou fora da política. Fala um pouco sobre ser vice-presidente do Sindicato do Município do Rio de Janeiro. Eu sou vice-presidente do Sindicato de Jornalistas no município do Rio de Janeiro. O sindicato ele tem como objetivo lutar por melhorias das condições de trabalho e lutar pela melhoria dos salários da categoria profissional que ele representa. Então, o Sindicato de Jornalistas, que eu sou vice-presidente, ele luta para que os jornalistas liberais possam ter melhores condições de trabalho, possam ter melhores remunerações e possam ser protegidos de alguns abusos de autoridade. Então, o sindicato ele tem que lutar sim para preservar a vida e a integridade física do profissional que ele representa, da categoria que ele representa. Então nós defendemos os jornalistas, nós lutamos pela liberdade de expressão do jornalista, nós lutamos para proteger os jornalistas do abuso de autoridade cometidos por algumas autoridades do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Nós lutamos sempre por dignidade, liberdade de trabalhar e empreender como jornalista. Você é um palestrante, né? Fala Também. Um pouquinho sobre isso. O palestrante ele tem como objetivo palestrar. O que é uma palestra? É você ensinar um assunto específico durante um tempo específico para um público-alvo. Então, quando eu faço palestras de Consciologia, eu estou palestrando sobre espiritualidade para um público-alvo. Quando eu faço palestras de economia, eu estou ensinando economia para um público-alvo. Isso é ser palestrante. Você é comentarista do programa Comando Total da Rádio Estação Web de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu, todo sábado, desde o ano de 2019, eu sou comentarista do programa Comando Total da Rádio Estação Web de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É uma rádio virtual, então ela é ouvida no mundo inteiro, mas o público-alvo dela é o povo gaúcho, que é uma rádio 100% gaúcha. Então, desde 2019, a minha função ali é comentar sobre política e economia. Então, todo sábado, das 9 horas da manhã até as 13 horas da tarde, nós estamos com o programa no ar e eu sempre sou um dos últimos comentaristas a falar todo sábado, das 9 da manhã às 13 horas, na Rádio Estação Web, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito boa. Muito boa. Tem alguém na sua família que tem esse dom? Qual o dom? Do que o seu? De falar, de conversar, de comentar, Tá bom. palestrar. Qual o dom? Você tem tantos predicados. Obrigado. A minha família, não, ninguém tem uma oratória boa, apesar que todo mundo ali são pessoas inteligentes que estudaram alguns assuntos na vida, né? O Jota, ele foi muito brilhante agora ao apontar a minha avó. A minha avó, ela não tem uma oratória boa não, mas a minha avó é uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, apaixonada pela arte, pela cultura, é do mundo do samba há mais de 30 anos ininterruptos, né? Da Império, né? Do Império Parece. Serrano. Ela foi anos da ala das baianas e já está há anos também na ala da velha guarda, né? E por causa dela eu me tornei imperiano, ela sempre me levou no Império Serrano desde criancinha, já desfilei no Império junto com ela. Ô, Flávio, então vamos ouvir a música do Império, em homenagem à avó dele. Vamos lá. E a ele também, né? E ao Jota e a mim, que somos imperianos. Sim, a casa da... Olha só a revista que nós ganhamos do Itália. Fala um pouquinho sobre essa revista, cara. Essa revista é a revista Itália Nossa, edição 42, eu participei da capa junto com outras personalidades. A revista Itália Nossa, ela é distribuída, comercializada, vendida no Brasil inteiro, América Latina e na Itália. Por quê? Porque ela trabalha muito com a cultura italiana, com os imigrantes italianos, e vocês sabem que o Brasil e a América Latina foi também povoada por imigrantes italianos. Ela é comercializada e impressa em 3 idiomas, português, espanhol e italiano. Então é uma revista que fala de gastronomia, cultura, entretenimento, arte, espiritualidade, economia, política. E nessa edição 42 foi publicado um artigo meu falando sobre os aspectos econômicos da imigração italiana no Brasil. O advogado é o porta-voz da justiça, né? Sim. Fala um pouquinho. Ser porta-voz da justiça é você exigir direitos, apontar injustiças e lutar para que a justiça, as reparações aconteçam. Isso é ser o porta-voz da justiça. O advogado, ele provoca o poder judiciário para que o poder judiciário intervenha no conflito e resolva o conflito, aplicando corretamente a lei e fazendo justiça. O advogado é essencial para garantir que a lei e a justiça sejam respeitadas e que são direitos humanos, que os direitos humanos sejam protegidos, certo? Perfeito. Agora eu vou dar uma paradinha um pouquinho, vou deixar você falar um pouquinho e junto com a Ailton, né, que ele te conhece há muito tempo, ele sabe um pouco da sua vida. Agora entra você e eu na conversa, eu vou ficar só ouvindo. Então vamos lá. Mas, Caio, eu fiquei muito feliz quando você me convidou para ir ao AB. Sim. E naquele seu trabalho, eu confesso a você, sempre fui ao AB, sempre, mas nunca vi um trabalho tão grandioso como está sendo agora sobre a consciência. Que isso é muito bom para o jovem. Vi advogados lá vibrando com aquilo ali, ouvi uma menina que estava atrás de mim, ela disse, agora faz gosto estar na OAB. Eu fiquei maravilhado por você, ouvindo aquilo daquela garota. O que tu está falando é interessante, porque é o seguinte, a Sônia aqui apresentou mais cedo que eu sou presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro. Só que,
Qual o segredo do sucesso dessa comissão? É porque ela abarca advogados e não advogados. Então nós temos engenheiros, arquitetos, médicos, artistas, dançarinas, empresários, professores universitários, psicólogos, administradores, jornalistas. E agora nós estamos com um projeto muito ousado. Trazer a espiritualidade para a OAB. Então, agora, no dia 5 de março de 2024, nós fizemos uma nova cerimônia de posse com os novos membros e colaboradores da comissão, e nós trouxemos para a comissão pessoas maravilhosas, mas duas em destaque. O doutor Cidade de Oliveira, que foi o delegado que resolveu o crime da Daniela Pérez, aquele crime horroroso, né? Ele agora é colaborador da nossa comissão, trazendo enriquecimento para a nossa comissão sobre o que é ser delegado, a função do delegado na sociedade. E também nós nomeamos o Paulo César Frutuoso, que é um médico especialista em oncologia, um dos maiores do Brasil, que ele também é espiritualista. Ele tem vários livros publicados de espiritismo, espiritualidade. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Né? Sim, e ele mistura muito nos livros dele assuntos da medicina com a espiritualidade. E ele agora, muito me honra ele ser colaborador da minha comissão na OAB e vai trazer para a nossa comissão enriquecimento de medicina, oncologia e também espiritualidade e literatura. E eu estarei lá. Claro. Por favor, por favor. Caio, você sabe que agora, a partir de maio, começa os títulos da garotada de 16 anos, que são os jovens entrando, se integrando na política. Que conselho você daria para esse jovem que agora, com seu título na mão, como se deve votar, o que ele deve fazer para poder votar no cidadão, que hoje não se faz pesquisa, vai votando por dinheiro, né? Muita gente aí sabe. Como é que esses garotos deveriam se situar para votar no Brasil? Primeiro, parabéns a esse jovem, esse garoto, essa garota que está tirando seu título de eleitor. Segundo, nunca deixe de votar, porque muitas pessoas morreram, foram assassinadas, torturadas, queimadas, estupradas para você hoje ter o direito de votar. Então, uma grande maldade e covardia você não querer votar. A gente só não vota quando a saúde não permite, ou alguma impossibilidade médica. Ou você está viajando a trabalho. Fora isso, vote. Nunca deixe de votar. Terceiro assunto relacionado a isso. Vote sempre utilizando 2 critérios de filtragem do candidato. O primeiro critério, ver o currículo dele. Ele trabalhou aonde, ele estudou o quê, ele é especialista em quê? Como é que é a intimidade dele com a família? É um bom pai, é um bom marido, é um bom avô, é um bom filho, é um bom sobrinho? Porque se o cara trai a família, ele trai todo mundo. Não tenha dúvida disso. A máfia italiana tem muitas coisas horrorosas, mas ela também tem a sua coisa positiva, que é a sua filosofia de vida. E eu aprendi isso na máfia italiana. Se o homem trai a sua família, ele trai todo mundo. Então primeiro tem que estudar o candidato. Se ele traiu a família dele, foge desse cara. Se ele é um péssimo profissional, foge desse cara, porque ele vai ser um péssimo administrador público. E o segundo parâmetro, o segundo critério, o que esse cara pensa? Porque ele vai lutar pelo que ele pensa, pela afinidade de pensamentos e ideologia dele. Então você tem que votar em pessoas que sejam afinizadas com as ideias e pensamentos que você acredita ser positivos para o Brasil. Eu podia perguntar por várias pessoas o que representa na sua vida. Mas eu queria perguntar para um mais lá embaixo, não, Brizola, o que representa o Gessi Sarmento na sua vida? Gessi Sarmento, para quem não sabe... Você sabe por que da pergunta? Claro, o Gessi Sarmento até me emociona. O Gessi Sarmento, o povão não conheceu o Gessi, que ele trabalhava nos bastidores da política. Ele era a sombra de Leonel Brizola. Ele foi o 5º homem a ver o corpo de Getúlio Vargas estendido no Palácio Catete após o falecimento. Ele era muito amigo íntimo de Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola.
ele foi o homem forte de Leonel Brizola desde a época que Leonel Brizola foi prefeito do município de Porto Alegre, desde a época que Brizola foi governador do estado do Rio Grande do Sul, e permaneceu leal e fiel ao Brizola até o seu falecimento e até depois do seu falecimento, continuando erguendo a bandeira do trabalhismo nacionalista brizolista. Gisli Sarmento foi meu padrinho de coração, foi um dos grandes homens, figuras paternas que eu tive na minha vida, me ensinou muito de política e me ensinou mais ainda como ser um bom ser humano. Então o Gessi me emociona, porque foi uma das poucas figuras paternas que eu tive na minha vida, é o padrinho do meu coração, foi o avô que eu não tive. Foi o avô que eu não tive. E grande amigo do nosso irmão aqui, J. Ailton, e responsável por eu ter o J. Ailton na minha vida. Para completar só, o Gessi, a primeira vez que eu vi você, ele te obrigou a fazer um discurso, que foi uma obrigação ali, aí depois eu falei com ele assim, esse garoto é bom, ele falou assim, você ainda não viu nada. Ô Caio, mas aí, mudar um pouquinho do assunto, né, você hoje está com um trabalho forte na Baixada. E esse trabalho, ele está dando continuidade no Magega, até onde ele está agora? Vou te falar agora. Eu estou como primeiro secretário do Sindicato dos Artistas da Baixada Fluminense. É um sindicato que compreende todos os municípios da Baixada Fluminense. Então ele pega Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados. Qual é o nosso objetivo, função, missão, respaldo jurídico? Trabalhar com artistas, tá? Dentro da Baixada Fluminense, dentro desses municípios que eu listei aqui. Então nós estamos agora fomentando a execução de cursos, palestras, seminários, eventos com os artistas da Baixada Fluminense. No início do ano, desse ano e dos anos anteriores, nós também temos um projeto social, nós distribuímos cestas básicas para artistas que estão desempregados, que vivem em comunidades carentes dentro dos municípios da Baixada Fluminense. Então nós estamos trabalhando muito. Eu fiz parte da mesa diretora em 2023, fizemos lá um pleito, nossa chapa ganhou, estamos agora no estatuto e temos aí um longo período de trabalho para fomentar e estimular o crescimento da classe artística dos municípios da Baixada Fluminense. Só um instantinho, por favor. Fábio, tem recado? Temos recados e perguntas. Então, vou falar. Vamos lá. Alex Wendel, do Rio de Janeiro. Parabéns, Caio, por promover entrevista com um assunto tão interessante que é o direito ambiental. O desenvolvimento econômico tem que andar de mãos dadas com a sustentabilidade para que propicie uma vida com melhor qualidade de vida para gerações futuras. O Gael Sanches, do Uruguai. Caio, parabéns. A continuidade da sua iniciativa abordando e promovendo debates que enriquecem o cidadão comum. Não muito afeito a essa consideração hoje bem mais informada, graças à internet. A Bernadette de Portugal, ela pergunta: qual o objetivo de Vargas ao criar as leis trabalhistas? Ótima pergunta. Porque naquela época, é Bernadette o nome dela, né? Naquela época, Bernadette, o trabalho era escravo. Ou seja, o Brasil não tinha mais escravidão, mas a escravidão permanecia de fato, não de direito. O trabalhador trabalhava 12 a 15 horas por dia e não tinha direito a salário. Ele ganhava pão e água. O trabalhador adoecia, ele morria no chão. O trabalhador trabalhava 30, 40, 50 anos e não se aposentava. O pai de família que morria deixava a viúva e os órfãos desamparados, que não tinha pensão. Então, os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários foram criados e implantados por Getúlio Vargas no Brasil para que o trabalhador não fosse mais um escravizado, fosse um trabalhador de verdade. De verdade. Então ele passou a ter descanso semanal nos domingos, porque ele trabalhava domingo a domingo. Com a criação das leis trabalhistas, ele passou a descansar no domingo. Ele passou a ter salário mínimo,
ele passou a ter direito a horas extras, ele passou a ter direito a férias, quem não tinha, passou a ter, e passou a ter o direito à aposentadoria e a pensões. Então, as leis trabalhistas, as leis previdenciárias foram uma revolução social maravilhosa implantada por Getúlio Vargas. O Noam Chaves, da Argentina, ele pergunta assim: Muito longe, hein? Obrigado. Caio, o que te levou a escrever o livro sobre neotrabalhismo? O neotrabalhismo brasileiro, ele é a atualização do trabalhismo de Getúlio Vargas e Alberto Pasqualini para o século XXI. Só que esse livro, ele é exótico por quê? Porque ele é dividido em duas partes. A primeira parte, eu ensino o básico do básico de economia e política para leigos. E numa linguagem do povão, bem coloquial, sem termos técnicos e linguagem difícil e culta. Não, a linguagem é bem pobrezinha para todo mundo entender o conteúdo. Então quem não entende nada de política, pega o livro e vai entender política e economia. E a segunda parte do livro eu já falo sobre os modelos econômicos. Então eu mostro a atualização do trabalhismo de Vargas, e eu mostro e explico o que é a social-democracia, o que é o nacionalismo, o que é o liberalismo, o neoliberalismo. Eu vou dissecando cada modelo econômico para que o leigo entenda num livro só, economia e política. O Natan Dias, do Rio de Janeiro, ele pergunta assim: Caio, como foi para você comandar o encontro sobre conceitos básicos de política e economia? Em 2018, eu estava tendo crise nervosa porque o país estava numa efervescência política, né? Tava todo mundo querendo se meter com política, discutir política, e estava todo mundo vomitando titica de galinha. Ninguém sabia o que estava falando, todo mundo levantava uma bandeira ideológica e não sabia do que se tratava a bandeira ideológica, e os irmãos estavam se matando por causa de política, sem entender política. Então, como eu vi que universidade deveria ensinar política e não ensina, colégio deveria ensinar política e não ensina, e a grande mídia deveria ensinar política e não ensina, eu resolvi escrever um livro que fala de economia e política para todo mundo entender. Eu não quero induzir ninguém a acreditar no modelo econômico que eu acredito, mas eu quero que você tenha o direito de entender todos os modelos econômicos e escolha um. Então, esse é o desafio. Eu quero meter a mão na massa, eu quero ensinar política e economia para que todo mundo seja um cidadão pleno, ciente da sua realidade. Até para escolher, né, cara? Até para escolher. A Bárbara Santos, do Rio de Janeiro, ela pergunta assim: Caio, em que área da advocacia você atua? Minha especialidade é criminal, mas eu atuo não só no criminal, eu também atuo no consumerista, no trabalhista. A Marcela Saloveri, do Rio de Janeiro, ela pergunta assim: quem é do Rio de Janeiro capital pode fazer parte desse sindicato? Vamos lá, o sindicato jornalista só pode fazer parte quem for jornalista. E não precisa ser do município do Rio. Pode ser qualquer jornalista, qualquer lugar do Brasil. Eu acho que ela está perguntando do sindicato artístico. Agora, os sindicatos artistas da Baixada Fluminense é o mesmo requisito. Tem que ser artista e pode ser artista em qualquer lugar do Brasil. Mas o nosso foco de atuação é somente na Baixada, porque assim a lei exige. Terminei por aqui, Sandra. Pode continuar. Eu quero continuar, porque o sindicato dos artistas, a gente estava falando sobre o sindicato dos artistas, e eu queria saber de você o seguinte: como é que essa garotada faz para chegar até o sindicato? Simples. Ela pode entrar em contato comigo, como ela pode ir na sede do nosso sindicato. Não tem mistério. Eu vou até pedir para a nossa operadora aqui, se ela me autoriza a passar o endereço do sindicato, para quem quiser ir lá tomar um café, né? E eu gosto de ver no celular para dar o endereço certinho, porque eu sou péssimo de O memorização. programa é seu. Maravilha. Show aqui é você. Obrigado. Então vamos lá. Rádio Arte Show, ao vivo. O programa, o show aqui é você. Então vamos lá.
Para quem quiser conhecer o Sindicato dos Artistas da Baixada Fluminense, basta ir lá tomar um cafezinho com a gente. Ele fica na Avenida Duque de Caxias, 207, sala 202, Centro Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Qual dia que você estará lá? Olha, quem quiser tomar um cafezinho comigo, eu tô lá todas as quartas-feiras. Você junto contigo. Porque todo dia tá alguém lá, né, para receber os artistas e os não artistas que queiram conhecer o nosso trabalho. Eu tô sempre lá às quartas-feiras, a partir das 10 da manhã até as 14 horas. Eu vou insistir nessa área porque é muito interessante. Tem muitos garotos que eu conheço que são artistas, artesãos, essas coisas todas, que com certeza vão me cobrar. Esse é o endereço, o único endereço que você tem. Por exemplo, se eu pegar uma garotada lá de Belco Roxo, de São João e... Leva para esse endereço, que a nossa matriz é lá. Já coloca meu nome lá. Porque, Com certeza, absoluta. Mas, cara, ficou ali em aberto e eu vou colaborar com você, porque eu sei que você... quando se fala de Getúlio, no direito trabalhista, que já tiraram, né, mas o Getúlio colocou na lei uma coisa muito interessante, que seria a estabilidade do empregado, que após 10 anos o patrão não poderia mais demitir. Isso já excluíram, mas foi na... E quem tirou foi a ditadura militar. Exatamente. E substituiu esse direito pelo FGTS. Exatamente. Vai, me pergunta? Não, Se não tiver pergunta, eu vou falar coisas polêmicas eu aqui. tenho pergunta, mas é exatamente isso, porque o Caio tem alguma coisa para falar e eu vou deixar ele à vontade, aí depois eu faço uma nova pergunta. Ó, a Rádio Art Show vai ser a primeira a noticiar que eu vou falar agora. Porque mídia nenhuma está falando isso que eu vou falar agora. Exclusivo, galera. E eu tô até ficando agoniado porque que ninguém está falando isso. Né? Eu não estou entendendo. Eu também estava curioso, por isso. Olha só. Pode entrar em assuntos Por favor. políticos aqui? Pode, por favor. Tranquilo? Viu? Não tocando nomes. Não tocando nomes? Não Pode. fala nome. Tá. Então eu vou mostrar um enredo aqui, olha só. Quando a gente estuda história do Brasil, a gente aprende que a história sempre se repete. No mundo inteiro, no Brasil mais ainda. Tá? Quando a gente estuda história, a gente aprende o que foi o regime militar. Muitos falam que foi golpe, outros falam que foi contra-golpe, outros falam que foi apenas uma intervenção. Não interessa o conceito, interessa que foi um fato histórico. Tudo que aconteceu pré-1964, que desencadeou no golpe em 64, está acontecendo agora. A mesma estabilidade política, a mesma crise política, todo mundo brigando com todo mundo. A mídia está rachada, uma parte está de um lado, a outra parte está do outro. As forças armadas estão rachadas, uma parte está de um lado, outra parte está do outro. Os partidos não estão mais se entendendo. As discussões ideológicas daquela época estão voltando com força total agora. Eu não duvido nada que logo 1964 poderá se repetir se agora, final do ano, os Estados Unidos trocar de presidente. Se os Estados Unidos trocar de presidente, o presidente atual perder para o ex e acontecer uma situação dentro do Brasil, eu estou muito tenso com isso. Eu acredito que sim, ainda existe uma grande possibilidade de ruptura com a ordem democrática e ser implantada uma nova ditadura. Para piorar a situação, além de precisar acontecer uma coisa aqui no Brasil e acontecer uma outra coisa nos Estados Unidos, o mundo de hoje é o mesmo mundo de 1964. Lá atrás, o mundo ele era dividido entre Estados Unidos e Rússia. Hoje em dia, os dois países estão brigando de novo. Já estão fatiando o planeta, já estão dividindo o planeta de novo. Toda conjectura pré-64 até 1964 está se repetindo em 2024. E está me assustando o silêncio ensurdecedor da mídia, achando que prendendo alguns políticos, prendendo alguns militares, esse problema está superado. Eu não vejo isso estar superado, não. Eu vejo que muitas pessoas que vão ser presas, já foram presas,
estão sendo propositalmente afastadas do processo político, independente se cometeram crimes ou não, para que a estratégia da ruptura volte com força total. Isso está me preocupando. Tentei não citar nomes. Tem lógico, eu sei. Eu fiz aqui um enredo histórico para não derrubarem a live. Antigamente a gente tinha, vamos botar, né? Antigamente a gente tinha cursos políticos na cidade, em todos os cantinhos que você chegava havia cursos políticos de partido M, partido X. Hoje não existe mais isso, existe o seguinte, a coisa é assim, e hoje com a mídia, com a mídia, né, individual, né, porque é individual, o sujeito fala aquilo que ele quer, inventa um monte de mentira, coloca a tua foto e você que é o, né, que transmite tudo aquilo ali. Onde vai acabar isso aí? Porque eu tenho amigos que estão sendo prejudicados por foto e internet. Sim, tu tocou num assunto muito complexo, que é o seguinte, você no passado só tinha a hegemonia da mídia, a grande mídia, o que ela falava era a verdade absoluta, mesmo sendo mentira, e acabou. Então quem já criava fake news há muito tempo atrás foi a grande mídia. Aí os americanos, o Ocidente, empurram as redes sociais, né? Orkut, Facebook, Flogão, YouTube, Instagram. Para quê? Quebrar o monopólio da grande mídia no dever de informar. Agora todo mundo informa. De qualquer lugar do mundo, basta ter um celular razoavelmente bom. Isso de um lado foi revolucionário. Ou desinforma, né? Ou desinforma. Isso de um lado foi revolucionário. Você quebrar o monopólio da grande mídia. Foi positivo. Mas tem um lado negativo. Porque qualquer um, sem informação nenhuma, ou até com muita informação, utiliza o espaço para informar ou desinformar. Aí tu gera um novo problema. Os administradores, os mega empresários dessas big techs, dessas grandes empresas de tecnologia que administram as redes sociais, eles têm o dever de fazer a filtragem, de detectar o que é fake news ou é o Estado que tem que fazer isso? Para mim, na minha opinião, de um simples cidadão, o Facebook, o Instagram, o YouTube não tem que regular nada. Quem tem que regular é o Estado. Mas como? Criando leis para prevenir crimes? Não, isso não dá certo. Mas usando o poder judiciário para processar as pessoas que utilizam as redes sociais para destruir a reputação de outras pessoas. O crime de calúnia já existe, difamação existe, injúria existe, ameaça existe. Então, se uma pessoa utiliza a rede social para cometer crimes, o poder judiciário tem que processá-la e condená-la. Pronto. É só utilizar o poder judiciário na solução desses conflitos. Agora, o Estado criar uma lei determinando o que pode falar, o que não pode, isso é ditadura. E o dono do Facebook, do Instagram, do YouTube não tem que derrubar os canais porque ele acha que o que você está falando é fake news ou porque não gostou. Não. Quem tem que resolver isso é o poder judiciário, somente. Eu vou deixar uma discussão para você muito boa, porque eu quero ver o circo pegar fogo. Não é por... a Lei Maria da Penha, sim, é uma lei, para mim, do meu ponto de vista, muito completa. Mas ninguém cumpre. E hoje já existe, eu tenho vários amigos que são atacados por mulheres. E como é que fica essa lei? Vamos lá. Vamos lá. Apesar do Azul ser sério, mas ele também tem uma parte engraçada. Né? Com vocês aí. Olha só. A Lei Maria da Penha, ela é perfeita. Perfeito. Só que continuam fazendo. Sim, mas por que continuam fazendo? Porque está gerando dois tipos de conflitos aí. O matador de mulher, aquele cara que é o alvo da Maria da Penha, ele continua espancando e matando porque não se fica muito tempo preso. Ok? Ou seja, a efetividade da lei é quase nula. Olha o que está acontecendo agora. Chega a ser pinéria. Olha só. Quem não bate e não mata a mulher, a Lei Maria da Penha destrói. Porque muitas mulheres, para tirar o cara de casa ou tomar o dinheiro dele, né? Exatamente. Finge que apanhou, finge que foi vítima de violência doméstica
e o Estado arrebenta esse cara. Mas quem realmente bate, espanca a mulher, o Estado ele bate devagarzinho. E quem não faz isso apanha de forma violenta pelo Estado. Então está tendo uma inversão de valores na polícia, uma inversão de valores no poder judiciário assustador. Então está essa salada mista. Matador matando muito e os retardados apanhando muito. E o Estado não resolve nenhum e nem outro. Nem combate a má-fé da mulher e nem protege a mulher. Quer dizer que então a mulher pode bater no homem que não dá nada. Não dá em nada. Pode, não dá problema nenhum. Eu tenho vários amigos nessa situação. E muitos não registram na delegacia com medo de passar vergonha pelo delegado, frente delegado, frente policial. Apanhando de mulher. Aí vai apanhando a polícia. Aí vai apanhando de novo. Assim como existe, por exemplo, não sei se você tem conhecimento disso aí, mas eu como viajo muito no metrô, a mulher que provoca o homem no metrô para que o cara apanhe. Aí ela grita lá, olha aqui Isso acontece muito. Entendeu? Isso acontece muito. Mas por que acontece muito? Porque o Estado não pune as mulheres falsárias. Exatamente. Não pune. Isso, mas tem uma engenharia social por trás disso. Se vocês permitirem eu falar engenharia social, eu falo aqui. Mas tem Vamos lá. queremos saber. Qual é a engenharia social? Por que se cria leis e o Estado é bruto na destruição do homem? Um país só se torna desenvolvido, forte e avançado quando ele tem famílias fortes. Famílias fortes geram sociedades fortes, que geram estados e países fortes, que geram governos fortes. A partir do momento que você demoniza o homem, acusando ele de matador de mulher, homicida, feminicida, que nem existe esse termo, estuprador, ele impede que nasça o quê? Namoros, noivados, casamentos e filhos. Ou seja, não deixa nascer família para reduzir o quê? A população do país. E os países estrangeiros, que as famílias são fortes, que são cheios de filhos, povoarem nosso território e tomando o país sem precisar fazer guerra de forma lenta e gradual. É o globalismo, Jota. O globalismo veio para enfraquecer o Ocidente e fortalecer o Oriente. Essa é a engenharia por trás disso tudo. É o que eu observo, exatamente. Então você observa que o mundo ele está perverso. A pessoa vê alguém levar um tombo e ri. Não corre para socorrer. Depois da pandemia, não corre para socorrer. Piores, né? Então hoje você observa, um dia desse eu até intervi, porque não tinha jeito. O cidadão estava lá tocando uma gatinha no metrô, e o guarda veio e tinha outros caras lá fazendo tudo que não prestava, e ele veio em cima do cara da gatinha, tomou a gatinha do cara e deu uma gravata no cidadão. Quer dizer, aí você tem que intervir, não tem como. O cara estava perturbando o silêncio. E o outro não está? Eu também tive que sair depois daquele vagão ali. Claro, senão é sobrar para você. Senão os outros me pegavam, mas eu livrei a cara do rapaz, graças a Deus, né? Porque não pode, o cara não está dando uma gatinha. Vamos lá, mas sabe por que o amor esfriou? Porque está todo mundo egocêntrico, individualista, materialista, se lixando pro próximo? Vamos lá. Saiu uma pesquisa que o Brasil agora tem muita igreja e farmácia. Nunca se abriu tanta igreja e tanta farmácia na história como agora. Mas é verdade. Por que a gente não é cristão? O povo brasileiro era para ser 100% cristianizado. O que é ser cristão? Você amar o próximo, você ajudar o próximo, você consolar o agressivo, alimentar o faminto, hidratar o sedento, educar o ignorante. Mas por que as pessoas estão ao contrário do cristianismo? Porque as muitas igrejas que tem aí, tem tudo, menos cristianismo. É verdade. Não tem ensino do evangelho, não. São fábricas de fazer dinheiro e fortalecer a política, elegendo parlamentares ligados a essas igrejas.
É claro que tem muita igreja maravilhosa, que ensina o evangelho, que luta para que as pessoas se transformem e se tornem pessoas cristãs de verdade. Mas, infelizmente, as boas igrejas é a micro da micro da micro minoria. A grande maioria são corporações político-partidárias altamente remuneradas. Então o povo vai piorando, porque não tem estudo. Não, só tem negócios. Mas agora vamos. Eu estou sabendo que você está vindo aí com o próximo livro. Sim. Como é que está esse livro? Esse livro é muito polêmico, porque ele também é de política, ele é de direito administrativo e de história. Eu falo sobre segurança pública, e nesse mesmo livro eu mostro a diferença do governo Leonel Brizola para o governo Sérgio Cabral na segurança pública. Então eu mostro o método de combate ao crime de um governo e o método de combate ao crime do outro governo. Mas eu não vou dar spoiler do próximo livro, já falei muito dele, e quando eu lançar, vocês todos estão aqui convidados, e eu estou querendo voltar aqui na rádio para aprofundar a discussão. Então eu vou aproveitar, Sônia, se você me permite, depois você briga comigo. E quero fazer um convite a você, para você escolher no programa da Sônia, a possibilidade de você vir e trazer um amigo seu, que eu sei que é seu amigo, que a gente quer saber alguma coisa de Caxias. E eu sei que você é amigo do presidente da OAB de Caxias. Qual a possibilidade de você trazer aquele cidadão para a gente fazer uma entrevista com ele? Por mim, 100%. Tem que ver como é que está a agenda dele, mas eu acredito que ele vai gostar muito sim de vir aqui. Pois é, mas quem vai convidá-los é você, né? Maravilha, maravilha. Se a Sônia autorizar, já vamos marcar isso aí. Agora uma pergunta, como é que faz? Você já tem livros, como é que faz para adquirir seus livros? Alguma editora? Então, eu tenho 3 já publicados. Eu já vi. Sim. Você pode jogar o meu nome no Google, tu vai achar vários sites que vendem. Você pode jogar também Livraria Drago Editorial, que ela comercializa meus livros, que é onde eu publico os livros. Você também pode achar em alguns sites como Lojas Americanas, Carrefour, Mercado Livre. Você também acha Submarino, são sites que também vendem o livro. E na Amazon você com certeza também acha os livros para adquirir. Maravilha. Tem umas perguntas, Flávia? Não. Então quer dizer que a proposta está firme aí. Tá firme. Porque você não só vai trazê-lo, como vai ajudar a entrevistar, porque você sabe que a capacidade do estilista para interrogar aqui um advogado... Você saberia explicar sobre a Lei Aldir Blanc? Muito pouco, porque eu não li a lei, mas alguma coisa se explicar sim. A Lei Aldir Blanc ela foi criada para fomentar a cultura, o entretenimento, a arte, ajudar os operadores das artes. Então ela abrange algumas categorias de artistas, né? E ela facilita a burocratização para que os artistas consigam captar dinheiro para poder executar projetos, peças de teatro, shows, encontros. Isso eu sei que a lei protege, é um dos objetivos dela. Eu só não vou aprofundar a discussão porque eu não a li, mas isso eu sei que ela protege. Você sabe que o alfaiate não se enquadra em lei nenhuma, né? Outros. Porque a briga do alfaiate quer ser mestre, estilista, como é mestre, alfaiate, dom, e acabou que eles esqueceram de legalizar a profissão. Até hoje. No Brasil, né? Aqui no Brasil o alfaiate é alfaiate. Ô, Flávia, não é um artífice, né? Porque o alfaiate é um artífice, mas aqui não é. A Deveria música de ser. coração do time. Sim, faltam 5 minutinhos para terminar. Faz as suas considerações finais e no final a gente encerra com a homenagem que você quer fazer do time do coração. Gostaria que você passasse seus contatos, se alguém quisesse falar com você. Pode dar o endereço de Caxias de novo. Você não gravou, vai ter que olhar no celular. Eu sou péssimo para memorizar endereço. Mas a Flávia não estou ali, né, Flávia? Não? Vamos lá, vou repetir.
Quem quiser visitar o Sindicato dos Artistas da Baixada Fluminense, é a Avenida Duque de Caxias, 207, sala 202. Quem quiser me conhecer lá, eu estou lá todas as quartas-feiras, das 10 da manhã às 14 horas da tarde. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail, Caio Mirabelli, lembrando que Mirabelli é L-L-I no final. É italiano. Italiano. Meu nome é Julianelli. Janine é italiano também. Tá tudo em casa. Tudo em casa. Estamos perdidos. Então é caiomirabelli@yahoo.com.br. Quem quiser conhecer assuntos ligados à espiritualidade, vai lá no meu canal do YouTube de espiritualidade, que se chama Conscienciologia Evolutiva, Conscienciologia de Consciência, Conscienciologia Evolutiva. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho na economia, na política e no direito, vai no meu canal, que é Canal Nacionalismo, lá tem curso de política, de economia, debate com políticos, com professores, com economistas, tem entrevistas. E quem quiser visitar o meu blog também de espiritualidade, é o Ciências, no plural, Ciências do Infinito.blogspot.com.br, Ciências do Infinito.blogspot.com.br. E quem quiser também conhecer minhas páginas no Facebook, Caio Mirabelli, e no Instagram, @Caio Mirabelli. E seu telefone? Meu telefone de contato é DDD 21 99250 3956. Eu gostaria que você fizesse as suas despedidas por hoje. Quero agradecer a Sônia de Xangô, o J. Ailton Alfaiate. Quero agradecer toda a equipe aqui do Art Show, a nossa produtora. Quero deixar bem claro que eu sinto muita saudade dos dois, então sempre que os dois quiserem me entrevistar, eu sempre estarei à disposição, em qualquer lugar. Eu fico muito feliz de poder falar de espiritualidade, economia e política, porque mais pessoas assistem, ouvem, absorvem conteúdos e começam a crescer. E a gente quer um país desenvolvido e forte, nós temos que começar fazendo o deverzinho de casa, que é fortalecendo e desenvolvendo cada brasileiro para que o todo possa ser desenvolvido e o país avance. Gratidão a todos pela oportunidade. Vai, Jota. Pois é, pensei que estava faltando uma meia hora ainda, o programa estava tão bom. Mas eu quero agradecer a você, Sônia, por ter me convidado para participar aqui com o meu amigo doutor Caio Mirabelli. Agradecer a Flávia, a Art Show e a todos vocês que assistiram o programa. Hoje passou ao vivo, né, pela Rádio Art Show, e amanhã, dia 20, vai ser pelo YouTube, e dia 24 pela www.tvfaz.com às 12 horas. Então, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, agradecer ao Caio Mirabelli, ao J. Alfaiate, que vocês aceitaram o meu convite vindo aqui, e até terça-feira que vem com o programa O Show Aqui é Você. E hoje o show aqui foi você. Agora vamos tocar a música. Só que não faz isso aqui, Flávia. A Flávia é baixa.